Olá, Deus abençoe. Então, vamos lá refletir nesse tema. Esse tema, ele foi retirado de uma passagem bíblica de dois personagens que eram pessoas de suma importância, com cargo eclesiástico de peso, se pode dizer assim. Mas pagaram um preço muito caro, porque quanto mais é dado, quanto mais é pedido, não é verdade? Há uma responsabilidade que pesa. Mas o que será ministrado hoje, de forma assim, bem sucinta, ela vai trabalhar todos os cargos eclesiásticos. A gente não pode deixar que a rotina eclesiástica, que a correria, que aquilo que a gente faz todos os dias para o Senhor venha se tornar algo normal, natural. Trabalhar para o Senhor não é nada natural, é espiritual. É pelejar, é guerrear no mundo espiritual, é libertar cativos através do sangue de Jesus, é estender a mão, Deus nos usar para estender a mão para aquele que se encontra no abismo, é desatar as algemas do diabo. Então, trabalhar para Cristo é algo preciosíssimo, é um ministério de honra, de privilégios espirituais principalmente, mas também material, por que não? Mas a gente, no fundo, aquele que sente o prazer de servir a Deus, ele sabe que o presente do papai espiritual vale muito mais a pena do que o material. Mas o material, ele vem na bagagem, né? Vamos lá, querido? O tema hoje, no qual nós vamos refletir, baseado em Levítico, capítulo 10, se você puder, você já abra lá rapidamente. O tema é: não deixe que a rotina eclesiástica faça você perder o temor a Deus. Então, eu vou trabalhar em relação ao temor filial. O que é o temor filial? Tem aquele temor que a pessoa sente de Deus, que é o temor servil, que ele serve a Deus, ele se abstém dos pecados com medo de Deus castigá-lo. Ele vê Deus como um juiz severo, cruel. Então ele deixa de fazer certas coisas que desagradam a Deus, com medo, com temor, né, de Deus pesar a mão sobre ele. Eu digo que é um temor, ignorante, melhor dizendo, em questão do conhecimento de quem é Deus. Porque a partir do momento que a gente vai conhecendo o caráter desse Deus maravilhoso, de quem ele é, do que ele pode fazer, a gente entende o porquê não pecar, o porquê buscar a santidade, o porquê seguir os seus mandamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E porque ele nos disciplina, tá? Então eu quero me basear hoje na passagem bíblica no qual nós vamos trabalhar, mas no temor filial, de nós temermos a esse Deus como filho. Que o que? Esse temor, ele procede do amor, nos leva ao cuidado em não ofender a Deus, porque ele é santo. Então a gente tenta buscar a santidade, a gente tenta buscar em obedecer o seu mandamento em agradá-lo. A gente teme em pecar porque a gente não quer desagradar a esse Deus. E o temor, ele é o quê? Uma reverência, né? Um medo da grandiosidade do que esse Deus é, do seu poderio. E é esse temor, é com essa visão de temor que eu quero trabalhar hoje. Então esse temor filial é de procurar agradá-lo em todas as coisas. E a melhor coisa da gente agradar a Deus é o quê? Obedecendo os seus mandamentos. Porque a Bíblia fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então a gente teme em desagradar esse Deus. A gente teme em não estar de acordo com a sua vontade. A gente teme porque ele é o Todo-Poderoso e ele tem o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa visão, tá bom? Então vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, quero te relembrar uma passagem bem rápida. O que a Bíblia compara aquele que teme a Deus. Salmos 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Então, aquele que teme ao Senhor é considerado como aquele que está adquirindo a sabedoria.
né? E aquele homem prudente. Por quê? É um homem que é sábio porque ele sabe que a fonte da sabedoria, a fonte do saber, a fonte de controle de todas as coisas está na mão desse Deus. Então devemos temê-lo pela sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, eu quero relembrar a você a passagem desses dois homens que eu estarei ressaltando, que se denomina Nadab e Abiú. O final da história desses dois homens foi trágico, mas é o ditado popular, né? Quanto mais se dá, quanto mais é cobrado. E o cargo eclesiástico no qual esses dois homens tinham era de suma importância. Eles eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão. Então não eram dois homens que chegaram agora ali no meio do povo israelita para poder, tô parafraseando, tá bom, querido? Para poder ali ministrar ali as coisas de Deus. Não, eram dois homens que já andavam com Arão, com seu pai Arão, com Moisés, ouvia Deus ministrar, usar Moisés, ressaltando a sua santidade, o seu poderio, via os prodígios que Deus fazia através do povo de Israel, via Deus priorizando a santidade, a forma de como cultuá-lo, a forma dos rituais, porque Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, filho do sumo sacerdote Arão, da tribo de Levi. Uma tribo específica, separada, para poder ministrar ali no tabernáculo, para poder levar o povo à adoração. Os sacerdotes ali, eles faziam a intermediação entre o homem e Deus. Nossa, que responsabilidade! Pois é. Então eles, Nadab e Abiú, eram dois homens que entendiam a preciosidade do que era servir a esse Deus, mas também a grande responsabilidade de obedecer e seguir os preceitos desse Deus que é justo e santo. Então é essa passagem que nós rapidamente vamos meditar. Corre comigo lá em Levítico, capítulo 10, do 1 ao 7. E diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Puseram fogo dentre deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele, quem? Deus, não lhe havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreu. E morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, os que sobraram: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram. Nem venham grande ira sobre toda a congregação, mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Rapidamente, querido, eu não vou retratar a responsabilidade dos sacerdotes e nem do sumo sacerdote. Quais eram o quê? O seu proceder ali no tabernáculo, tá? Isso a gente deixa para uma outra hora, mas é importante eu relembrar e destacar para aquele que desconhece algo de suma importância bem rapidamente. O sacerdote, assim como o sumo sacerdote, que era acima destes, era aqueles que faziam intermediação entre Deus e o homem, devido à realidade do pecado.
e para ocasionar também o que? O restabelecimento da comunhão entre a pessoa e Deus. Então, os sacerdotes, eles faziam essa intermediação. Olha a grande responsabilidade. Eles eram representantes de Deus na terra. Então, Nadab e Abiú não eram qualquer um. Eram homens separados para a obra de Deus, para um ministério específico no qual tinha que trazer exemplo e, através da vida deles, demonstrar o que? A santidade desse Deus, demonstrar o que? Um Deus organizado, porque quando a gente vai estudar todo o tabernáculo e seus utensílios e a forma dos sacrifícios, a gente vai ver que não eram as coisas de qualquer maneira, tudo tinha o seu devido lugar e o porquê, né? Fazendo o quê? Futuramente, uma analogia, né? Uma tipologia, melhor dizendo, com Jesus. Então, querido, era um Deus organizado, um Deus santo. Aliás, deixa eu me corrigir, porque é o mesmo Deus de agora. Então, é um Deus organizado, um Deus santo, um Deus fiel, mas acima de qualquer coisa, um Deus de princípios, que não abre mão daquilo que ele manda os seus servos fazer. Porque é um Deus justo, é um Deus perfeito e ele sabe o que é melhor para nós. E ele faz com que aqueles que têm cargos ou ministérios que venham a influenciar outros, entenda que é necessário priorizar, né, o temor a esse Deus. Porque através de Nadab e Abiú, no qual o povo estava visualizando, no qual o povo estava aprendendo, não só através desses dois sacerdotes, mas de outros também da tribo de Levi, mas eles entendiam a responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, rapidamente, pensa comigo. Tudo bem, beleza. Nadab e Abiú, conforme nós ressaltamos, eram sacerdotes, filhos de Arão, que era o sumo sacerdote da época, no qual Nadab e Abiú tiveram vários privilégios. De quê? De visualizar o poderio desse Deus. Através de Moisés e através do que também? Das manifestações de Deus, de milagres para com o povo israelita. Então, eles entendiam, eles percebiam, eles observavam, eles contemplou quem era esse Deus. Mas diante disso tudo, rapidamente, que a gente parou para pensar, a gente fica pensando, mas então, se Nadab e Abiú sabia que Deus zelava pela santidade, que Deus zelava em obedecer seus princípios, por que Nadab e Abiú foi fazer aquilo? Por que Nadab e Abiú pegou fogo estranho, entrou no local no qual Deus não mandara, foi fazer algo sem permissão? Nadab e Abiú, querido, caiu em algo que eu e você podemos cair. Nadab e Abiú estava ali, na rotina eclesiástica, todos os dias ministrava na casa do Senhor, né? Que era ali temporariamente o tabernáculo. Fazia, né? Trabalhava de forma com os preceitos daquilo que Deus queria que fizesse ali no tabernáculo. Estava todos os dias ali ministrando. E talvez a Bíblia não relata, mas dá-se a entender que Nadab e Abiú perderam o temor a Deus, porque uma pessoa que entra no Santo dos Santos entendendo, volto a dizer que Nadab e Abiú não eram pessoas ignorantes em relação de quem era Deus e do que Deus podia fazer, porque eles já tinham experiências de vivência com esse Deus, com o povo, com Moisés. Então eles sabiam que no Santo dos Santos só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano para fazer o que? O sacrifício, para poder intervir pelo povo e por si mesmo. E que eles, como sacerdotes, não cabiam a eles a esse ofício, muito menos entrar sem permissão, sem Deus mandar. Então, a partir do momento que eles tomam essa atitude, já não havia mais temor ali.
E Deuteronômio capítulo 8, verso 6 diz assim: guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Então, se você for ver toda a caminhada do povo israelita ali, com a tribo de Levi, com ali o ministrar ali no tabernáculo, você vai ver Deus priorizando sempre através de Moisés, a santidade de Deus, o que o povo tinha que buscar e que o povo tinha que temer a esse Deus, porque ele é tremendo. Mas o que fez esses dois homens agir dessa forma? Eles caíram na rotina eclesiástica. Eles banalizaram um santo. Eles normalizaram o que é santo. Deixaram cair na rotina aquilo que fazemos para o Senhor. E será que a gente também não, às vezes, se a gente não vigiar, a gente não pode cair na rotina eclesiástica? Aquele que está dando sempre aula, aquele que trago para mim, para minha vida, para minha vivência, eu mesmo vira e mexe, tem que estar conversando comigo, batendo um papo legal comigo. Às vezes tem dia que você quer ligar no automático, no 220, liga no automático e vai. Peraí, não. Toda aula que preparar, toda aula que ministrar, toda mensagem que pregar tem que ser como a primeira. Porque no qual aquilo que eu estou parando para meditar é algo que é vivo. É algo que faz separação entre juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e corações. É algo que é a palavra de Deus, que ela, querida, ela vai e produz o resultado para o qual ela está sendo mandada. Louvado seja o nome do Senhor. É algo que eu estou fazendo que não é em vão, que frutifica no coração fértil. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não posso encarar o ministério que Deus tem me dado, deixar cair na rotina eclesiástica, eu encarar aquilo como algo normal. Embora a minha carne peça isso, né? Preparar no 220, vamos que vamos. Não, sempre eu estou tentando falar com Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda a preparar como se fosse a minha primeira aula. Me ajuda a pregar como se fosse a minha primeira pregação. Me ajuda a evangelizar como se fosse a primeira alma que eu estou evangelizando. Traga a mim, Senhor, o valor do que eu estou fazendo para Ti. Porque vale a pena, é muito bom ser serva de um Deus que não falha, é muito bom fazer parte de um exército que não perde uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor, é muito bom. Mas a gente tem que estar sempre se policiando, querido, sempre fazendo uma autorreflexão. Peraí, aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, será que eu caí na rotina eclesiástica? Será que eu já estou fazendo no automático? Será que aquilo não arde mais o meu coração? Será que as minhas pernas não tremem, o meu coração não acelera quando eu estou fazendo aquilo? De felicidade, de entusiasmo? Se isso não está acontecendo, querido, corre para o altar e peça, Senhor, acenda a chama em mim. Acenda, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A alegria de trabalhar para Ti. Não deixe que a rotina, o diário de estar fazendo algo para Ti, eu encare como algo normal. Porque trabalhar para Deus nunca é normal. Trabalhar para Deus, querido, você trabalha tanto na esfera material e espiritual. É você guerrear, querido, naquilo que você não está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está pelejando num exército, querido, aleluia, no qual faz com que liberta muitas vidas. Isso é precioso demais. Até o abrir de uma porta de uma igreja, querido, quando você abre, você tem que abrir com um sorriso sabe, na boca, assim, olhando para aquela pessoa que, como se Deus está te usando para abrir uma oportunidade para a vida daquela pessoa. Através do seu sorriso, através da sua recepção para com aquela pessoa já entra com o coração aberto ali para ouvir a palavra do Senhor. E ali, querido, é a oportunidade que Deus está te dando para que aquela pessoa possa sair dali diferente, liberta, transformada, curada. Nunca fazer as coisas para Deus pode ser encarada como algo normal. Quando estamos louvando, louvado seja o nome do Senhor, o louvor liberta os cativos.
o louvor desata os nós, querido. Quando estamos louvando, Deus tem que nos usar através do louvor e através do louvor ministrar nos corações. Então nunca devemos louvar como simplesmente mais um culto. Não. Senhor, eu creio que é hoje que o Senhor vai usar a minha voz, vai usar o meu respirar para ministrar através dos louvores que o Senhor está me dando para louvar a Ti. E que quando eu estiver louvando o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus possa entrar nos corações e transformar. Fala, Senhor, fala através dos louvores da minha boca. Tem que ser assim, querido. Não pode cair na normalidade. E quando a gente perde o temor a Deus, a gente começa a banalizar aquilo que a gente está fazendo para Deus. A gente encara como mais um dia comum. Mais um dia no qual a gente está ali. A gente tem que encarar como se fosse o único dia, o último dia. Será que se Deus falasse para nós hoje que Ele irá nos buscar hoje, e se tivesse o culto hoje, para a gente cultuar, a oportunidade de estar cultuando, será que a gente entraria do jeito que a gente está entrando na casa do Senhor? Será que a gente perderia tempo conversando coisas que não tem nada a ver, quando a gente poderia estar ali focada, tentando se ligar no Altíssimo para Deus ministrar no nosso coração e nos lavar e nos usar para as pessoas que estão ali? Será que a gente não se dedicaria de todo o coração se dissesse para nós que fosse o último dia que estaríamos ali? Não pode cair na rotina. Deus adora fazer o sobrenatural nos dias comuns. Grandes testemunhos eu tenho de coisas de Deus fazendo na minha vida num dia comum, como mais um dia. E muitas vezes Deus, querido, não faz descer um anjo com uma trombeta e faz um barulho para nos chamar a atenção que Ele vai nos dar um milagre, que naquele dia a gente vai ser curado, que naquele dia a gente vai ser batizado com o Espírito Santo, que naquele dia Deus vai nos usar, querido, com o ministério da cura para outra pessoa, que naquele dia Deus vai nos usar para profetizar aquilo que Ele quer falar com a sua igreja. Ele não avisa, simplesmente é um dia comum. E Nadab e Abiú, ele estava ali ministrando na casa do Senhor, como todos os dias. E o temor a Deus, a perda do temor a Deus, melhor dizendo, é algo gradativo. Querido Nadab e Abiú, eu creio, eles não perderam o temor a Deus de um dia para o outro. Isso foi de forma lenta, gradativa. Aquilo que no qual anteriormente eles achavam de suma importância, eles achavam que deviam ter toda a reverência, toda a santidade, toda a busca, toda a entrega, eles começaram a não dar tanta mais importância, a não priorizar. Isso é algo gradativo, até que chegou o clímax, né? A falta de desrespeito, a ofensa no qual eles levam fogo estranho para Deus sem ser chamado. E isso, querido, a rotina eclesiástica, ela traz isso, se a gente não vigiar. Ela quer normalizar aquilo que é santo, aquilo que a gente deve ter, que a gente deve valorizar, aquilo que a gente deve dar total importância. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui no verso 1, na parte B do capítulo 10 de Levítico aí. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhe havia ordenado. Engraçado que a perda de temor a Deus, ela traz consigo 2 pontos que eu quero ressaltar rapidamente para a gente poder terminar. A falta, quando a pessoa já perde o temor a Deus, ela começa a banalizar o local onde ela cultua a esse Deus. Por que eu tô falando isso? Porque quando eles foram levar esse fogo estranho, eles entraram no Santo dos Santos, ali perante a presença da arca, né, da aliança ali, onde Deus se manifestava.
E eles sabiam que eles, como sacerdotes, eles não poderiam entrar no Santo dos Santos. Cabia somente aos sacerdotes, somente frequentar o santo lugar e o átrio. Não cabia a eles o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, que no qual naquela época era Arão, e somente uma vez ao ano, para interceder pelo povo e por si próprio. Então eles sabiam que não deviam estar ali, que esse Deus era um Deus de princípio, era algo que não cabia a eles fazê-lo, mas mesmo assim, eles banalizaram o local onde Deus se encontrava. Então a gente já vê essa marca daquele que perde o temor a Deus. Ele começa a não temer mais esse Deus, o que pode acontecer. Ele começa a banalizar as coisas de Deus, mas também o local onde é cultuado esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente também hoje não está vendo tanta barbaridade. Às vezes a gente entra em certas igrejas que parece que é tudo, menos uma igreja. É algo meio louco. Mas eu não quero entrar nesse pormenores. Vamos continuar aqui em Nadab e Abiú e deixa Deus ministrar no seu coração. Outro ponto também que eu quero ressaltar é que quando a pessoa perde o temor a Deus, além dela banalizar o local onde a gente cultua esse Deus, a forma de cultuá-lo também é banalizada. Olha o que diz Levítico capítulo 10, do 2 ao 3. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado de todo o povo. Então está mostrando aqui, nas entrelinhas, Deus falando para Moisés, para Arão, dizendo: olha só, Arão, eu vou mostrar a minha santidade para todos que se aproximam de mim. E o coração de Nadab e Abiú, eles não estavam em reverência a mim, eles não estavam temendo a minha santidade e o meu poderio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, por eu ser um Deus de princípios, um Deus que estou exortando vocês em todo o tempo através de Moisés, sobre a minha santidade, sobre a reverência que deve ter, eles foram fulminados. E isso é para servir de testemunho para todo o povo. E serei glorificado diante de todo o povo. E o que aconteceu? Arão se calou, porque Arão sabia que Nadab e Abiú tomaram essa atitude ciente do que poderia acontecer. Não eram dois homens ignorantes que caíram de paraquedas ali. Eram homens que estavam contemplando vários prodígios de Deus. Eram homens da tribo de Levi, específico para adoração, para ministrar na casa do Senhor. Então eram homens que sabiam da grande responsabilidade. Então, aqui, se você for ver aqui no decorrer dos outros versículos do capítulo 10, logo depois que Moisés adverte Arão, Deus fala para Arão, para o quê? Impedir deles evitarem Arão e os sacerdotes de beberem bebidas fortes. Se vão entrar no tabernáculo, se vão entrar na tenda, se vão entrar ali, não pode beber bebida forte. Alguns estudiosos até comentam que Nadab e Abiú, querido, poderiam estar bêbados quando ofereceu fogo estranho ao Senhor, pois logo em seguida, nos versículos posteriores, se você observar aí na sua Bíblia, Arão é advertido por Deus para que ele e seus filhos não bebam bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. A Bíblia ela não é muito clara quando fala que eles foram até a presença de Deus e levaram fogo estranho. Mas dá-se a entender que talvez possa, Nadab e Abiú estarem bêbados por ter cometido aquela afronta para com Deus. E fazendo assim, no verso 10, no verso 9 e verso 10 desse capítulo 10, Deus adverte a Arão falando que tem que haver diferença entre o santo e o profano. Tem que haver diferença, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui para poder terminar e diz assim: você e seus filhos não devem beber vinho
vinho ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o impuro. Aqui Deus está dizendo nas entrelinhas para Arão: Arão, peraí, quando entrar na minha presença não pode entrar de qualquer maneira. Quando for me adorar, cultuar a mim, não é de qualquer maneira. For se apresentar diante do santo e cultuá-lo, não deve ser de qualquer maneira e nem do nosso jeito. Não deve ser da nossa forma, mas sim da forma que Deus quer. Porque Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano. E em 1 Pedro, capítulo 1, e eu termino aqui, verso 15 e verso 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, assim como no Antigo Testamento Deus priorizava a sua santidade e declarava através de Moisés, tanto também dos profetas, também ali da tribo de Levi na época ali do tabernáculo, ressaltando a sua santidade e enfatizando que aqueles que tinham que se aproximar dele tinham que se tornar santos, tinham que ser justificados naquela época através dos sacrifícios, e agora do nosso sumo sacerdote Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nós somos exortados por Deus em todo momento a buscar a santidade. E aqui no Novo Testamento, que é a nossa época, que é o nosso momento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua batendo na mesma tecla. É necessário se santificar. É necessário, querido, estar de acordo com a vontade de Deus na presença dele. É necessário não permitir que a rotina eclesiástica faça com que venhamos a banalizar, a normalizar as coisas de Deus. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós temos que olhar como algo precioso, valioso, e buscar ajuda em Deus para que todos os dias possa ser como se fosse o primeiro a fazermos a obra do Senhor. Em qualquer coisa que viemos a fazer na casa dele. Eu te mostrei a grande preciosidade de apenas abrir uma porta daquele no qual está pregando ou ensinando. Para Deus, tudo na sua casa é de suma importância. Porque se aquele que abre a porta para aquele que está entrando, ele não recepcioná-lo de forma agradável, de forma amorosa, no qual ele venha se sentir à vontade naquela casa, ele já entra com o coração fechado. Isso já se torna um empecilho dele deixar Deus ministrar no seu coração. Então, qualquer área ali na casa do Senhor é de suma importância. Então, eu termino aqui, querido, dizendo algo para você. Não permita que a rotina eclesiástica faça você normalizar, ou talvez como Nadab e Abiú, banalizar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. É um privilégio servir a esse Deus. Honre a esse Deus com toda a sua força, com toda a sua dedicação, com todo o seu entusiasmo, acreditando que para Deus, querido, um dia que para nós é como se fosse um dia normal, para Deus não é. Um dia normal é o dia que Ele adora fazer milagres, adora operar na nossa vida e através da nossa vida. Então eu estarei orando, pedindo ao Senhor para abrir a nossa visão em temor a Ele, em temor às coisas que Ele quer que venhamos a fazer. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso e que devemos reverenciá-lo, que devemos temer ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor é um Deus que nos dá o privilégio de fazer a Tua obra, nos dá o privilégio de falar de Ti, e isso é muito bom, isso é tremendo. Aviva em nós, Senhor, o amor, Senhor, a alegria de Te servir, mas que jamais não permita que venhamos a colocar os nossos pés ali na Tua casa, com a intenção de ser somente mais um dia,
Somente mais um culto, somente mais um louvor, somente mais uma pregação, somente mais uma aula. Não, Senhor. Muitas coisas acontecem no mundo espiritual que a gente até desconhece. Mas, Senhor, não é em vão trabalhar na tua obra. Então, Jesus, faça com que venhamos a entender que preciosidade, Senhor, e que responsabilidade é estar no exército celestial, espiritual, breve celestial, breve o Senhor vai nos levar. Mas, Deus, nós também fazemos parte, Senhor, espiritualmente, desse exército espiritual. Pelejamos, Senhor, com as armas de Efésios 6. Então, nos ajuda, Senhor, a entender essa preciosidade. E que a partir de hoje, nunca mais, possamos levar a sua obra como algo normal. Porque não é, vindo de um Deus maravilhoso. Deus te abençoe e até a próxima.